aula, tá? Nesse momento. A gente está hoje tendo que recorrer aqui ao plano B, que o link aí através do AVA, né? Eu também não consegui logar, né? Você também não conseguiu. Eu tive em contato aqui tanto com a Maron, né, quanto os professores do grupo aqui, que a gente tem um grupo de apoio, mas vamos correr para o plano B aqui, que é o caminho antigo, pelo menos aqui a gente está conseguindo, né? Desculpa aí, né, pelo esse atraso momentâneo, mas a gente vai conseguir seguir adiante, né? O restante da turma, né, eu acho que tá um pouco dispersa, né? O pessoal não respondeu aqui no grupo, eu não sei se está sem conexão ou não estão se movimentando, né? Mas você está aqui, então vamos lá, né? Isso que é o importante. Mesmo que, né, não tivesse nenhum aluno aqui, eu iria gravar também para vocês poderem acessar depois, né, de maneira online, né? Mas vamos lá. A qualquer momento, Karine, você pode, né, me interromper, fazer perguntas, tá? Conteúdo da semana passada, você conseguiu entender, relembrou, né? Porque é um assunto que não é, né, para vocês, turma de oitavo semestre, não é uma novidade por enquanto, né? Como que foi? Na semana passada foi tranquilo. Foi mais revisão mesmo, né? Revisão de todo o conteúdo já visto antes. Então, eu particularmente não tive dúvidas, né? Foi tranquilo. Inclusive, parabéns, você foi a única, né, colega aí da turma que me entregou a atividade dentro do prazo, né? Mas vamos lá, tá? Eu preparei hoje, né? A gente vai dar continuação aqui na análise das demonstrações, né? Então, hoje nós vamos, né, aprender umas técnicas, né, diferentes, né? Principalmente para analisar, né, sem que ocorra, né, instrumentos ou lançamentos que possam, né, ludibriar aqui uma análise. Então, a gente vai aprender a olhar isso daí e considerar, mesmo que, né, tenham pontos lá que está incorreto, a gente vai conseguir identificar, corrigi-los e a partir disso, né, poder fazer uma análise mais precisa da situação da empresa, tá? E aí, para isso, eu preparei também uma atividade aí mais para o final, né, da explanação, para a gente praticar, né, um pouquinho daquilo que a gente vai atuar hoje. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com você. Então, hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de análise, né? Então, para que você atinja o objetivo da análise e das demonstrações, faz-se necessário tomar alguns cuidados básicos. Então, é aqueles critérios, né? Lembrando que toda contabilidade que ela é pautada em princípios, né? O principal princípio, né? Aquele que eu não esqueço de forma alguma na contabilidade é o princípio da prudência, né? A gente tem que ser prudente, cauteloso, né? Para tomar, né, as medidas, né, mais conservadoras possíveis, né, para assim evitar danos grandes, né, ao tomar, né, de repente posições mais arrojadas, né. Então, ó, nós definiremos nesses cuidados como procedimentos, né, que são coleta e análise dos dados, padrão de comparação, ajustes e reclassificações e efeito dos juros na análise, né? Então, são alguns procedimentos que a gente vai tomar, né, um pouquinho de cuidado, né? Coleta e análise dos dados, né? Então, a coleta é aquele momento, né? Eu acredito que é a parte de maior risco da parte contábil, né? Principalmente hoje em dia que é tudo sistêmico. Então, se você não tiver a imputação, né, desses dados de maneira precisa, né, pode se comprometer todo o resultado de uma análise, né? Então, imagina que o sujeito, a empresa faz a venda lá de R$ 1.000 e alguém lança lá a venda de 100 mil, né? Olha o efeito, né, que vai fazer isso daí, vai falar que ele tem uma, né, principalmente pelo princípio da competência, né, vai identificar que em vez de ter uma venda de 1.000, ele vai ter uma receita ali, né, uma conta de resultado lá de 100 mil, né, então vai multiplicar muito, né, o possível retorno e maximizar a lucratividade. Então,
a importância, né, de fazer essa coleta, né, essa apuração bem precisa, né? Padrão de comparação, né? Então, quer dizer, a gente tem que seguir sempre os modelos, né? Aquilo que é necessário para comparar períodos entre a empresa, ou então comparar empresas do mesmo segmento, né? Para ver como que está sendo feita as movimentações, né? Os ajustes e reclassificações, principalmente quando a gente observa, né, alguns lançamentos, né, que podem estar, né, maquiando, né, aquela foto do balanço patrimonial do DRE, né, e o quanto que os juros vai estar impactando, né, ou seja, a parte financeira vai impactar, né, então, será que a despesas, né, e receitas financeiras fazem parte do operacional, né? Então isso que a gente vai analisar e vai olhar a partir de hoje, com um pouquinho mais de cuidado. Então, ó, o primeiro procedimento é a coleta, né, e a análise de dados, né, os insumos básicos, né? Então você sabe quais são os insumos básicos para a análise das demonstrações? Você lembra? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Né, o que a gente precisa, né, para, né, o que é o primordial ali na coleta, né, os insumos básicos para a gente começar a fazer uma análise das demonstrações contábeis. São os balanços, Isso, né? O balanço, o DRE, demonstrativo do fluxo DRE, de caixa, o DVA, né? Foi justamente, principalmente aqueles que nós comentamos na aula passada, né? Esses demonstrativos, né? Eles vão servir de parâmetro, né? Justamente para a gente coletar essas informações, né? Ah, será que a empresa ela tem liquidez? Né? Onde a gente vai identificar a liquidez da empresa, né? A gente vai olhar no balanço, como que tá, né? Como que está separado a sua classificação das suas contas em ativo circulante e ativo não circulante, né? Tem mais capital no ativo circulante ou no ativo não circulante, né? Tudo isso vai impactando, né? A liquidez, por exemplo, né? A gente vê a rentabilidade, o grau de endividamento, né? A alavancagem da empresa, né? Através dessas peças contábeis, tá? Então aqui é fundamental, né, que eles evidenciem com clareza a situação do patrimônio da empresa e as mutações incorridas no período, né? Então, o que é aquele patrimônio da empresa? Como que ele foi feito? Como que a operação está gerando isso, né? E como que está ocorrendo, né, as mutações, ou seja, as mudanças das suas contas patrimoniais, onde estão sendo aplicados e sendo revertidos esses recursos. Então, até empresas de capital aberto, né, elas têm que elaborar lá o relatório, né, o demonstrativo das mutações do patrimônio líquido, né, que quer dizer, por onde que passa o dinheiro, como que está sendo feita as transformações aí dessas contas e para onde que está sendo encaminhado, né, esse retorno. Outro aspecto fundamental, né, é a observação dos demonstrativos no que diz respeito, né, qualidade e quantidade das informações, né. Então, assim, né, qualitativo e quantitativo, né. A quantidade de informações disponíveis ela é importante, né, pois quem está fora da empresa só pode conhecer determinados aspectos da empresa, né, se as informações forem divulgadas. E aí, né, cabe até uma menção aqui, que as notas explicativas, né, nos balanços, né, na divulgação, ela é muito importante porque ela vai trazer aquele detalhe que muitas vezes passa despercebido ali no balanço, né? Você vê lá os lançamentos, você olha aquela foto, né, estática, porém, né, o que causou aquilo, né? Essa informação, esse adicional de informação, ela vem através das notas explicativas, né? Mais importante ainda é que essas informações nas demonstrações elas devem ser confiáveis e acuradas, né? Quer dizer, tem que ser precisa, né? Caso contrário, as conclusões estarão comprometidas, né? Então, qualquer informação incorreta, né, dentro de uma peça contábil, né, alguma divergência ali, né, pode ser completamente, né, equivocada. E aí,
vendo esse trecho, lembrei aqui de uma situação, né, do trabalho aqui da minha esposa, no qual eu muitas vezes eu auxilio ela, e um cliente, né, ela é gerente de banco, ela trabalha, né, com concessão de crédito, tudo, né, então para fazer a concessão de crédito, né, o usuário da contabilidade banco, né, ele pede justamente, né, balanço patrimonial, DRE, balancete de verificação, relação de faturamento, né? Uma série de informações para eles fazerem, né, uma análise e ver o quanto que a empresa ela pode, né, pode ser ofertado de crédito para ela, né? E justamente, né, o cliente passou para ela os balanços e ela me passou, oh, me ajuda aqui, dá uma olhada, que eu não estou conseguindo checar. Então a primeira coisa que eu olhei foi ver lá o balanço total, né, o ativo total, passivo total, o resultado do DRE, né, para ver se bate com o que estava no balanço. E logo de cara, né, eu consegui perceber que o DRE da empresa estava dando uma lucratividade X e no balanço, né, eles colocaram, né, uma lucratividade menor, né, diferente daquilo que estava informado lá no DRE. Né? Então eu falei para ela, ó, você tem uma divergência de informação aqui, conflitante, né? A divergência dava na casa dos R$ 500 mil, né? Então, como que some 500 mil de lucro? Né? Para ele colocar 500 mil a menos no balanço. Né? O que, que ele fez? Onde foi feito? Né? E como é uma empresa que não tem obrigatoriedade de publicação, não tinha nota explicativa, então a gente não vê. Então, o que, que foi deduzido ali? Né? Que tanto o balanço dele quanto o DRE tem erro. Aonde que está o erro? Né? A gente teve que devolver ela teve que devolver a documentação lá pro cliente foi cobrar o contador dele. Falou, ó, você verifica aí que com essas informações aqui a gente não consegue gerar crédito, né? Então, veja como é importante isso, né? Às vezes a empresa, né, o financeiro da empresa ali está, né, se movimentando para fazer, né, a captação de recursos para o giro das operações, né? Mas por causa de né, uma informação que ela não é confiável, que ela não está acurada ali, ele pode perder uma oportunidade, né? Pode perder esse crédito. E cada vez mais, né, se torna imperioso, né, esse critério de cuidado. Né? Então, ó, dentro desse contexto, né, uma das principais mudanças da revisão da estrutura conceitual básica diz respeito à divisão das características qualitativas da informação contábil financeira, né, para que essas informações sejam úteis, relevante e represente, né, com fidedignidade, ou seja, ela seja exatamente aquilo que está acontecendo, né, a transação que foi registrada. Né? Então, se o sujeito vendeu 1.000, tem que ser registrado 1.000. Se ele fez uma aquisição, né, de uma matéria-prima de R$ 100 mil para pagar, né, em 3 vezes, tem que ser registrado lá a despesa com o fornecedor, né, a despesa não, desculpa, né, o fornecedor a pagar, né, para pagamento no curto prazo, né, são 3 meses, né, então fica no passivo circulante. Se houve, né, a contratação de um empréstimo, né, tem que fazer o lançamento dentro dos períodos, né, separando da parte, né, da despesa financeira incorrida ali na contratação, né. Muita coisa importante, né, por exemplo, que muitas vezes passa despercebido, né, pelos gestores ou, né, até mesmo por nós contadores, né, de empresas de pequeno porte, de não considerar, por exemplo, né, que toda venda a prazo ela tem uma possibilidade de você não ter o recebimento, né? E aí você esquece de considerar, né, o provisionamento de devedores duvidosos, né? E isso tem que ser, né, tem que ser registrado, caracterizado, porque faz parte daquele princípio fundamental, basilar da contabilidade, né, o princípio da prudência, né? Por mais que você tenha clientes, né, excepcionais que sempre pagam, né, sempre existe a possibilidade, né, de uma parte daquilo que você vendeu você não conseguir receber, né? Então é sempre importante deixar, né, classificado e registrado certinho. Então, portanto, ó, as características qualitativas fundamentais, né, tem que ser de relevância, representação, né, fidedigna, ou seja, tem que ser
informações importantes e aquilo, né, ser realmente repassado, né, registrado aquilo que realmente ocorreu, né? Aquele fato contábil tem que ser, né, fidedigno. Além disso, a informação contábil financeira pode ser melhorada se for comparável, verificável, né, tempestiva e compreensível, né? Então, o que é comparável, né? Você verificar, né, com momentos anteriores, né? Então, o que normalmente numa análise, né, de, de crédito é feita? É feita uma curva de um período, né? Então, pede-se os últimos 2, 3 anos, né, para a gente montar uma curva de evolução. Então, o que você vai comparar, né, o ano de X1 com X2 e X3, como está sendo essa evolução, né? É possível, né, fazer essas comprovações, né? Tem identificação de quem são esses clientes, né? Dá para se verificar, né, checar, né, como que é o, a relação com o mercado, né, é compreensível, né, é factível, né, é fácil de entender, né, então todos esses cuidados, né, são importantes aí, né, para essas características qualitativas, né, que são muito importantes, tá? Então, ó, dessa maneira, as características qualitativas de melhoria, né, são comparabilidade, verificabilidade, né, tem que ser comparável, tem que ter como verificar, né, tempestividade, né, questão temporal, né, e compreensibilidade, né, tem que ser compreensível. Assim, para a informação ser útil, ela deve ser relevante na medida em que faz a diferença na decisão do usuário, né? Para isso, a informação deve ter o valor preditivo e valor confirmatório, né? Sendo necessário que represente fielmente o que se pretende. A utilidade da informação financeira é aprimorada quando for comparável, verificável, né, tempestivo e compreensível, né, sempre retificando, né? Então, quando nós, né, formos elaborar, né, essas peças contábeis, né, tem que ser com base realmente naquilo que se ocorreu, né, documentado, né, que possa ser provado, né? Então, isso é muito importante. Algumas características, né, qualitativas da informação contábil. Então, aqui, ó, nós temos, dentro das características fundamentais, né, qualitativas, ela tem que ser, né, relevância, né, que é o valor preditivo, e o valor confirmatório, né, e de representação fidedigna. Então, tem que ser completa, neutra, livre de erro ambiental, ou seja, né, aquele fator, né, do sujeito que está fazendo um input lá da informação, né, ele tem que garantir que seja feita, né, de forma tranquila, tá? E a informação digitada de forma completa no input, tá? Com relação, né, das melhorias, né, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, que esses aspectos, né, é que vai trazer, né, um padrão maior de qualidade nessas características qualitativas, né, aquilo que vai garantir, né, uma credibilidade maior, né, para a peça contábil e na sua análise também. Uma qualidade essencial das informações apresentadas nas demonstrações contábeis é que elas sejam entendidas pelos usuários, né? Característica de compreensibilidade devendo ser apresentada com clareza e concisão. Todo relatório contábil, toda peça contábil, né? Qualquer um dos seus usuários tem que, né, conseguir entender, não tem que, né, buscar, né, uma tecnicidade muito, né, complexa que dificulte, né? Quanto mais fácil o entendimento, melhor para todos, tá? Marion, ele sugere que um roteiro para avaliar a qualidade e a credibilidade das demonstrações contábeis, né, dizendo o seguinte, ó, o referido autor trata como demonstrações ideais as publicadas em jornais de acordo com os requisitos legais da lei da sociedade anônima, né, que é a lei das SAs, assinadas pelo contador
com o devido relatório da diretoria, né, com notas explicativas, além do próprio parecer do auditor, pessoa jurídica, que não esteja à frente dos detalhes dos trabalhos há mais de 4 anos. Né? Então, olha como Marion ele coloca uma série, né, de requisitos. Né? O primeiro requisito é cumprir aquilo que está escrito na lei, né? Porque a lei de sociedade anônima ela já determina, né, tudo que tem que ser feito, né? Quais são as peças contábeis que têm que ser feitas, a forma de sua publicação, da sua escrituração, né? Da sua construção, né? Então, o fato de seguir a lei, né? Já é 90% do caminho, né? O parecer, né, de um auditor, pessoa jurídica, ou seja, de alguém externo dentro da empresa, né, ele traz esse critério de confiabilidade. Né? Então, a gente pega grandes empresas, né, principalmente as de capital aberto, né, a gente pega exemplos aí como a Petrobras, né, que é um passado não tão muito distante, né, bem recente, ela teve problema, né, com as empresas de auditoria, que não queriam assinar o seu balanço, porque tinha muitas divergências, tinha muitos erros, né, e esses erros, né, com o tempo, foi demonstrado que era por meio, né, por conta, né, dos processos de corrupção. Né? Então, o que as auditorias, né, trouxeram à tona? Falou, ó, esse balanço não dá para assinar, tem algo duvidoso, né? Então o mercado já ficou alerta, falou, opa, o que está acontecendo aí com a Petrobras, né? Por que eles estão, né, escamoteando, escondendo informações, né? E aí, né, ela teve que repassar, né, todo o seu processo, refazer, teve que trazer as informações para o mercado, ela sofreu condenações, ela teve que indenizar, né, os seus investidores, né, de tão grave que era a situação. Né? Então, se, né, essa empresa de auditoria externa validasse essas informações, né, ele seria corresponsável, né, nesse processo que estava incorreto. Então, dentro do papel que lhe cabia, né, então eles foram, né, de forma imparcial, falou, ó, você me contratou para fazer a verificação, né, analisei aqui essas informações, analisei as suas peças, não condiz com a realidade das operações, né, e aqui a gente não pode, né, validar, né, assinar, né, com vocês, né? Então eles tiveram, né, graças a essa postura, né, correta, né, a Petrobras ela teve que sanear, né, toda a sua contabilidade, se reorganizar, pesou caro, né, a decisão de tentar ludibriar o mercado, né? Porém, né, agora parece estar ajustado, né? Marion, né, também descreve que as demonstrações que requerem maior atenção são aquelas apresentadas com o relatório da diretoria, né, sucinto, né, notas explicativas incompletas, parecer da auditoria que esteja analisando a empresa há mais de 4 anos e demonstrações publicadas sem atender aos requisitos legais. Né? Por quê? Ela pode perder, né, essa imparcialidade, pode estar querendo, né, esconder informações. Então, né, relatório de diretoria ele tem que ser, né, ele não pode ser sucinto, ele tem que ser, né, bem detalhado, criterioso, explicar, né, justamente aquilo que não está informando, né, não está claro nos números apresentados nas peças, né. As notas explicativas também, ela não pode estar incompleta, ela tem que trazer justamente o complemento das informações. Se eu, né, ler o balanço, olhar as notas explicativas e ficar com dúvidas, ela não está atendendo aquilo que for. Né? A auditoria, né, que presta, né, o serviço há mais de 4 anos, né, ela também fica comprometida ali, né, com o seu cliente. Então, o ideal é que haja uma rotatividade, um turnover, né, com relação aos parceiros aí, né, de prestação de serviço, justamente para ter a isenção. Tá? Né, e fazendo tudo isso, né, da forma com que Marion, né, relata aqui para a gente ficar atento, né, praticamente, né, se
se fizer dessa forma, ele está, né, agindo fora da lei. Então, é passível de punições. Então, ficar alerta, né, com relação a isso. É também motivo de atenção as demonstrações contábeis não publicadas, né, que venham sem o parecer da auditoria ou parecer com ressalvas, né, ou ainda que não atendam, né, boa parte dos requisitos legais. Saiba que tais fatos podem vir a ocorrer nas demonstrações contábeis das organizações. Uma vez verificada a qualidade e a comparabilidade das informações apresentadas, nestas demonstrações contábeis, 8 cuidados adicionais precisam ser adotados, mesmo antes do estudo dos números, né? Então, olha aqui, o que nós estamos falando é só, né, até agora são de procedimentos, critérios que tem que ser adotado antes da análise dos dados, né? A gente tem que, né, ter cuidado de que, né, se essas peças estão sendo, né, feitas de forma legal, dentro dos preceitos contábeis, dentro das suas normas, publicações, né, dentro do que, né, os CPCs informa, né, a lei. Então, né, todos esses cuidados. Agora, para análise das demonstrações contábeis, é preciso conferir a coerência de algumas informações e de alguns valores, né? E por vezes faz necessário alguns ajustes, né? E aí, né, eu quero dar uma reforçada aqui nesse pontinho, justamente, né, nesses de fazer ajustes, né, para uma análise, né? Porque é justamente, né, o critério, né, mais uma vez, do princípio da prudência, né, de o que a gente vai fazer para essa análise? O objetivo que ele é, né? Detonar a empresa? Não, muito pelo contrário, é buscar, né, fazer com que ela continue perene, né? Então, uma análise mais acurada ali que vai identificar justamente aquilo, né, que as empresas necessitam, tá? Então, vimos na sessão anterior que o balanço patrimonial é uma demonstração estática, né, uma foto momentânea de um determinado período, que apresenta uma situação em determinado momento, né? Os ajustes servem para trabalhar com uma base mais dinâmica, por exemplo, movimentação de contas do curto, né, do curto prazo, né, para o longo prazo e vice-versa, né? Relacionando-as com o tempo conferido, né, no estado de permanente movimentação e fluxo contínuo de produção, né? Então, essa análise, né, esses ajustes, eles vão, né, permitir, né, uma análise mais realística, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns exemplos, né? Porque como assim, né? Eu vou mexer aqui no curto prazo, movimentar com o longo prazo, né? Fazer essas movimentações, né? Mas o que é isso, né? Como que pode acontecer, né? Então aqui, né, dando um exemplo, né, rapidinho, antes que daqui a pouco a gente vai entrar mais de forma profunda, né? Então, imagina que uma empresa ela tem investimento em outras empresas, né, que faz parte do grupo, e ela faz um empréstimo para uma dessas empresas aí, né? E aí, por algum motivo, né, esse empréstimo que ela deveria receber em um ano, né, a empresa para a qual ela emprestou, né, faz parte do grupo deles, tudo, né? E ela paga todos os outros fornecedores, os outros compromissos, e não sobrou recurso suficiente para pagar, né, a empresa coligada que lhe fez, né, que te forneceu o recurso, né? O que ela vai fazer? Ela vai, né, postergar, ela vai negociar, falar, faz parte do grupo, não vou pagar agora, eu vou pago daqui a 2 anos, né? Então, o que acontece, né? Esse empréstimo que a empresa fez, né, com perspectiva de recebimento no curto prazo, né, não é correto deixar isso no curto prazo, porque vai interferir, né, na análise, né, no volume que ela vai ter ali no seu capital disponível de liquidez maior, né? O correto é, né, mesmo que seja feito, né, o empréstimo para o curto prazo, considerá-la dentro, né, do seu ativo não circulante, né, que é uma visão de longo prazo. Por quê? Né?
você não tem, né, 100% da garantia de receber ali no curto prazo, e esse daí pode ser um pagamento postergado. Então, né, por um princípio de prudência, né, a gente faz, né, esse ajuste, a gente tira do curto prazo, coloca ali no longo prazo, né, e isso vai fazer toda a diferença, né, de acordo com as operações, os negócios das empresas, né, esse tipo de movimentação, ela acaba fazendo toda a diferença nessa análise, tá? E isso, né, foi um exemplo que a gente colocou aqui, né, na questão do ativo, mas pode servir também para o passivo, né? E todos os ajustes, né, a gente vai fazer ele também dentro da conta do patrimônio líquido, tá? A divisão do balanço patrimonial em elementos de curto e longo prazo, né? Seus itens de curto prazo que se acham ligados às atividades operacionais, produção e vendas, e aqueles que estão alheios ou indiretamente atrelados a essas atividades, isto é, de certa forma, é primeiro passo para a utilização do balanço no modelo dinâmico, né? Então, o modelo dinâmico, né, que a gente está comentando aqui, está propondo, é justamente, né, fazer essa separação, né, de curto e de longo prazo, né? O curto prazo ele está relacionado efetivamente, né, aquilo que é ligado à parte operacional da empresa, né? Aquilo que vai gerar a sua operação principal, né? Por que a empresa existe, né? Então aqui, produção e vendas, né? Está colocado aqui como exemplo, né? Mas qual que é o segmento da empresa, né? Se é prestação de serviço, né? Se é manufatura, né? A gente tem que se adequar a essa questão, né? E atrelar o curto prazo é justamente essas atividades, né, que garantam o giro da empresa, né, aquilo que está ligado ao seu objetivo principal. Tá? Os ajustes necessários respondem, por exemplo, a possíveis questionamentos acerca dos ativos a serem realizáveis de fato, né, ou dos passivos estarem devidamente dimensionados e apresentados, né, de forma livres de situação que possa interferir na valorização, né, na valoração do patrimônio, né, bem como na geração dos resultados, né? Então, todo ajuste necessário, tanto no ativo quanto no passivo, tá? A gente vai atuar, né, de uma forma tranquila, livre, né, como que foi aqui, dimensionar justamente para, né, causar o impacto justamente nessa valorização do patrimônio. O que está sendo feito, né? Onde está sendo inserido nessas informações, né, que necessitam de ajuste, né? Então, isso que a gente vai estar verificando daqui a pouquinho. Então, vamos abordar aqui o conceito do balanço dinâmico, né? Sobre situações ou fatos que nem sempre refletem o que apresenta, né, ser na sua forma legal, né, que é a primazia da essência sobre a forma, né? Então, o modelo dinâmico, né, ele está fora, né, daquele padrão descrito no modelo legal, né? Mas ele traz essa possibilidade de uma análise melhor, tá? A essência das transações ou dos eventos nem sempre é consistente com o que apresenta ser na sua base, na sua forma legal, né, ou artificialmente produzida. Então, é justamente isso que a gente vai descortinar aqui agora. Tá? Para o desenvolvimento do modelo, né, modelo dinâmico, Fleury, né, e Cade, né, Blank, sugeriram a reclassificação das contas do balanço patrimonial, levando em consideração a velocidade em que estes se movimentam. Segundo os autores, existem algumas contas que apresentam uma movimentação tão lenta quanto, né, quando analisadas isoladamente, né? Então elas não modificam, né, com uma velocidade grande, elas vão se modificando, vão mutando de forma, né, bem gradual. Ou em relação ao conjunto de outras contas, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma conta do disponível, né, conta corrente, bancos, investimentos, ela tem uma volatilidade, uma mudança, né, uma velocidade de mutação grande, né? Se você pegar uma conta, né, do permanente, né, do ativo não circulante ali, do imobilizado, né, do imóvel, do equipamento,
pagamento, né? Ele vai ali, né? Ele vai tendo mutação, ela vai modificando, né? Essa conta com uma velocidade muito menor do que a conta caixa. Tá? Então, só como exemplo, umas têm uma rotatividade muito grande e outras, né, a movimentação dela é bem devagarzinha, bem tranquila. Tá? No entanto, podem ser consideradas como permanentes ou não cíclicas, né, enquanto outros apresentam um movimento contínuo e cíclico, né, ou mesmo descontínuo ou errático. Tá? Então, tudo vai depender, né, da forma com que a empresa está sendo, né, da sua atividade, que ela está sendo organizada, né, para fazer essa análise. Mais uma vez, né, é analisada as contas voltada para a visão da operação da empresa, né, para identificar aquilo que precisa ser ajustado de acordo com o grau de classificação de suas contas. Né? Assim, elementos como duplicadas descontadas, empréstimos recebidos ou concedidos de empresas interligadas, olha aquele exemplo que eu estava comentando aqui, né? Ou de diretores, né? Por exemplo, devem receber uma atenção especial de forma a ajustar o balanço à realidade. Né? Então, olha que interessante, os autores eles já colocam aqui para nós algumas contas que, né, podem causar essa descontinuidade, né, de informação. De repente eles estão, né, lançados ali no balanço de acordo com o que, né, está descrito na legislação, porém a análise ela fica comprometida. Né? Então, o que ele propõe é a gente ficar de olho nessas contas e, se necessário, né, promover os ajustes, né, fazer adequações aqui. Então, alguns exemplos. Né? Karine, por enquanto está tranquilo? Tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo, sim. Bem tranquilo. Eu estudei bastante isso para fazer a prova do CRC, então meio que já tá mais de boa. Ah, que bom. O Carlos comentou na semana passada que ele passou. Você passou também? Passei. Também passei, graças a Deus. Parabéns, né? Obrigada. Orgulho. Então vamos lá, né? Voltando aqui para os exemplos. Não esquece de me interromper, né? Porque eu vou falando aqui, né? E aí, né? Às vezes você tem alguma pergunta para fazer, tá? Então aqui, ó, com relação, né, aos exemplos, duplicatas descontadas, né? Representam, na verdade, um empréstimo do capital de giro. Então, toda vez que uma empresa ela vai fazer desconto de duplicata, ela vai fazer antecipação de recebível, né? Ela está buscando dinheiro para o curto prazo, né? Ninguém vai abrir mão, né, de um direito a receber, né, de você receber integralmente aquilo que você vendeu, né? Se você não precisar do dinheiro de forma imediata, porque seria insano isso, você abdicar de receber parte daquilo que você deveria receber. Por que se busca? Porque você tem que garantir a operação no curto prazo. Né? Então, fazer o pagamento de fornecedores, fazer pagamento do folha de pagamento, impostos, né? Investir, de repente, numa oportunidade. Né? Então, N coisas. Porém, né, o que é o desconto de duplicata? Você coloca aquele seu direito a receber, né, para o banco, você antecipa esse recurso, porém você assume a responsabilidade de que se aquele, né, cliente não pagar, a empresa tem que arcar lá para o banco, né? O banco nunca vai perder, né? E olha como isso daí inverte, né, a situação, né? Porque duplicatas descontadas, normalmente ela é lançada dentro do balanço patrimonial como uma conta redutora do ativo, sendo que nessa visão analítica, né, o correto seria, né, você colocar ela dentro do seu passivo como uma situação de uma conta credora, né? Você tem a possibilidade de ter que pagar para o banco. Então, olha aqui que os autores colocam, né? Então, ele coloca assim, ó, vamos refletir, né? Ao solicitar antecipação de recebíveis junto a um banco, a organização está assumindo este compromisso e se essas duplicatas não forem quitadas, né, a quem a instituição financeira reclamará? Lógico, a empresa que foi descontar, né? Ela que é a responsável. Então, desta forma,
se as duplicatas descontadas estiverem sendo apresentadas como uma conta redutora do ativo, a conta de clientes, devem ser retiradas do seu ativo circulante e alocadas no seu passivo circulante, né? Uma vez que, na verdade, ela representa uma obrigação, né? Então, você descontou aquela duplicata, você já não tem mais o direito de receber, porque você antecipou, né? Então, ela passa a ser uma obrigação, porque se aquele cedente, né, aquele cliente não fizer o pagamento no prazo, né, é uma obrigação que a empresa assumiu para o banco, ela tem que pagar, né, aquele recurso para o banco devolver essa duplicata para a empresa e ela voltar ali para a sua conta de clientes, né? E aí, né, vai interferir, né, vai de repente entrar numa outra conta de análise, que é a provisão de devedores duvidosos, que ela tem que ser considerada também, né? Mas veja como modifica, né? Você tira uma conta redutora do seu ativo e passa por uma obrigação, né? Então, quando a gente for analisar com os indicadores, o que, que vai acontecer, né? Você aumentando o seu passivo circulante, né? Você está mais tomado, né? Você está, de repente, mais comprometido, sobra menos espaço, né, para você fazer captação de recurso. Então, tudo isso vai, né, refletindo aí nas análises aí econômica financeira, tá? Outra aqui, ó, no ativo circulante, né? Então, aqui com relação a empréstimos, né? Deverão ser realocadas para o não circulante, né? Realizável a longo prazo. Empréstimos a quem? É aquele exemplo que eu estava dizendo, né? Momentos atrás, quando você empresta recursos para empresas coligadas, que faz parte do seu grupo empresarial, né? Então você vai lá e faz um empréstimo para a empresa que deveria pagar no curto prazo, mas aí, né, por fazer parte da coligação, do grupo ali de empresas, né, ela decide, né, te colocar, né, como última prioridade ali no pagamento. Afinal, faz parte do grupo. Então, não vou descapitalizar uma empresa para pôr em outra, né? Então, o correto, então, é fazer, né, essa operação e colocar no ativo não circulante, né? Então, por quê? Ó, se ocorrer algum problema de insuficiência de caixa, a organização deixará de pagar essa obrigação, né, com a interligada. Neste momento, então, por precaução, olha aqui o princípio da prudência, aqui mais uma vez, né, devem ser transferidos para o longo prazo, né? Porque você já faz o registro, né, no longo prazo, você já sinaliza, né, que não espere, você não pode contar com esse recebimento aqui no curto prazo. Então você tem que, né, já está sinalizando, né, para os usuários, falar, ó, eu tenho esse direito a receber, mas, né, a previsão, né, para daqui mais de um ano, né? A empresa cumpriu e pagou dentro do prazo certinho, perfeito, entrou o recurso, ela entra no curto prazo. Você foi precavido e prudente, né? Não entrou no curto prazo, né? Então, você já estava lá esperando com isso. Então, os investidores, acionistas, né, seja quem for o usuário, vai falar, ó, tudo bem, está dentro daquela expectativa, está mostrando que ela já está, né, com uma expectativa de longo prazo. Terceiro, né, exemplo, né, empréstimos recebidos, né, de diretores ou de interligados. Então, aqui, movimento ao contrário, né? Então, ó, se existirem valores registrados no exigível a longo prazo, deveriam ser realocados no passivo circulante, ou seja, né, se nós recebêssemos, né, pegou esse empréstimo, em vez de lançar, né, no passivo não circulante, ou seja, no passivo de longo prazo, né, a gente tem que fazer o lançamento para o passivo de curto prazo, né? Então, ó, corresponde a uma situação inversa à comentada anteriormente, né? Então, ó, se existe a relação direta entre a organização devedora e seus credores, esses valores podem ser exigidos a qualquer momento, né? Logo, torna-se necessário o ajuste, né? Então, é justamente, né, o movimento oposto. Da mesma forma que não se cobre, né, o empréstimo no curto prazo, pode ser que se, falou, ó, minha empresa que está descapitalizada, eu preciso desse recurso aqui agora, eu te emprestei para você pagar daqui 2 anos, mas eu preciso dele agora, esse ano ainda, né? Então, por uma prudência, já se coloca, né, esse registro no curto prazo. Deduções do patrimônio líquido.
correspondem à contrapartida a valores não realizáveis do ativo e que devem ser baixados do balanço patrimonial. Né? Então, não realizáveis do ativo, ou seja, ali no ativo a gente vai registrar tudo o que a gente tem de bens e direitos. Né? Então, eu tenho direito a receber, né? Eu tenho bens, né, que vão depreciar, né, ao longo do tempo. Né? A gente vai ter depreciação, vai ter, né, exaustão, amortização, né? Tudo tem que ser considerado. Tá? As principais retificações do ativos patrimoniais são, então aqui, ó, bens obsoletos, né? Então, bens sem valor de uso ou sem valor comercial, que continuam registrados no balanço patrimonial, devem ser excluídos da análise financeira, da mesma forma que a contrapartida no balanço, né, do patrimônio líquido. Né? Então, imagine que você tem ali um patrimônio que já foi totalmente, né, depreciado, né, ele já não tem mais esse valor comercial, valor contábil, né, ele não tem o que gerar, né, por que eu vou ficar mantendo ele no balanço? Né? Então, se retira ele, automaticamente, né, faz o ajuste através do patrimônio líquido. Tá? Insuficiência, né, outro exemplo aqui agora, insuficiência da provisão de devedores duvidosos, tá? Ou mesmo a inexistência dessa provisão no balanço patrimonial. E aqui eu vou parar aqui nessa vírgulazinha. Muitas, né, empresas, principalmente, né, aquelas que não precisam, né, fazer a divulgação de balanço, tudo, né, na análise, né, de pequenas, média e microempresas, né, eles não fazem, né, essa provisão, né? Eles não trabalham com essa possibilidade de uma parte daquele direito que ele tem de receber, que ele não vai receber. Né? Então, né, conta-se com um recebimento de 100%. Né? Infelizmente, ninguém consegue receber 100%. Né? Então, a prudência determina que tudo aquilo que você vendeu a prazo, né, uma parcela daquilo ali, né, uma parte daquilo ali, você tem que, né, provisionar, contar que não haverá o recebimento. Muitas vezes vão ser direitos incobráveis, não vai ter como receber de forma alguma. Né, terá que ser assumido o prejuízo. Tá? Então, aqui, ó, sabendo de que as contas a receber existem valores incobráveis, né? Então, você fez a venda para um cliente que morreu, né? Morto não paga a conta, clientes que somem, que dão golpes, né? A gente tem diversos casos, tá? Então tem que ser considerado isso. Então, ó, para efeito de análise, deve ser feito o ajuste, né? Com a contrapartida devidamente abatida do valor do patrimônio líquido. Né? Então, empresas que não têm essa provisão de devedores duvidosos, né? Então a gente faz o ajuste, cria-se, né, essa provisão, ou ajusta-se se ela está subavaliada, né, ajusta-se ele e reduz o valor do patrimônio líquido. Então sempre lembrando, né, no ativo a gente aumenta pelo débito, né, e no passivo a gente diminui pelo crédito. Então a gente tem que diminuir um pouquinho, né, do patrimônio líquido na hora que vai fazer essa provisão de devedores duvidosos, ou seja, você, né, tem uma conta ali que vai ser redutora do seu ativo, vai diminuir sua lucratividade. Tá? Outro ponto a ser observado, né, é com relação à separação dos juros. Né? Então, a parte financeira está entrando aqui agora nesse momento. Então, nós falamos, né, da separação das contas, né, entre operacionais, né, aquilo que efetivamente, né, tem a ver com a relação da empresa, e agora aquilo que pode ser, né, considerado como contas, né, com relação financeira, despesas ou receitas, né, financeiras. Né? Então, ó, a legislação brasileira estabelece que as despesas operacionais envolvam as despesas administrativas, comerciais e financeiras. Né? Então, todas as despesas operacionais estão relacionadas às despesas administrativas, né, comerciais e financeiras. As despesas administrativas são aquelas que, para garantir, né, a gestão, a operação da empresa. Tá? Despesas comerciais voltadas, né, para venda, né, marketing, né, e as despesas financeiras, né, aquela que envolve, né, taxas de banco, juros, multas, né, envolvendo, que são ocasionadas não por sua atividade operacional, né, ou
justamente elas são criadas ou são, né, aparecem, né, justamente por uma má gestão dentro da organização. Tá? No entanto, né, quando analisamos as demonstrações contábeis, precisamos ter uma atenção especial na palavra operacional. Tá? Então, tudo que não for relacionado à operação da empresa, né, aí o seu princípio básico de execução, né, não é operacional. Tá? Então, aqui separando as despesas operacionais das financeiras, né, nós temos aqui, né, nos ativos tudo que é operacional, né, e as dívidas, né, patrimônio, né, acabam gerando, né, as despesas financeiras. Então, aqui, para ilustrar, considere uma loja, né? Os gastos operacionais seriam o aluguel, salários, comissões, entre outros. A loja pode incorrer em dívidas ou não, né? Assim, os gastos com dívidas, né? Empréstimos, utilização de limites em bancos, né? Financiamentos, né? Então, esses encargos financeiros não podem ser entendidos como gastos operacionais, né? Não vem da operação da empresa. Né? Uma empresa, né? Vamos colocar assim, uma loja, né? Um comércio, né? Pegar empréstimo, né? Pagar juros ou pagar uma conta atrasada, ela não faz parte da operação. A operação da empresa é comprar produto, revender, comprar, vender, né? Tudo que está ligado, né, a essa atividade é operacional. Aquilo que é gerado, né, por uma decisão, né, que não é a atividade principal da empresa, ela acaba não sendo operacional. Né? Então, pegar um empréstimo ou um financiamento, né, mesmo que é para comprar matéria-prima, mesmo que é para fazer o pagamento dos fornecedores, da folha de pagamento, ela não está ligada à atividade principal da empresa, ela não é operacional. Ela vai garantir, né, a operação, mas ela não é a atividade operacional da empresa. Tá? Então, a gente tem que ficar claro isso. Tá? Então, ó, para efeito da análise gerencial ou financeira, né, entende-se que o gasto operacional é aquilo que decorre das operações próprias da empresa, né? Ou seja, sua atividade fim, é justamente isso que eu estou colocando aqui para vocês. E o que não inclui o pagamento de gastos financeiros e de seus passivos. Tá? Então, separar. Né? A despesa, ela existe? Existe. Ela foi gerada ali pela a gestão da empresa? Sim, mas ela não é operacional, ela é uma despesa financeira. Tá? Agora, um aspecto importante a ser observado, né, antes de iniciar a análise, é justamente conhecer a exata diferença entre o lucro e fluxo de caixa. Né? Quando a gente analisa um balanço, né, o que se quer saber resumidamente? Né? Quando a gente olha para o balanço, né, a principal coisa que nós buscamos é identificar como que essa empresa está, né, economicamente, né, se ela está gerando lucro, né, onde que está alocado os seus, né, recursos, né, ela faz a captação aonde desses recursos, né, está no curto prazo, está no longo prazo, se ela tem lucratividade, né? Qual que é o tamanho do seu passivo, qual que é o tamanho do seu ativo, né? São algumas informações assim rápidas de bate-pronto que a gente olha ali no balanço e deseja encontrar, tá? Então aqui, ó, geralmente, né, a preocupação gira em torno de verificar se a empresa ela é rentável ou não, se ela apresenta liquidez, se ela tem a capacidade de honrar suas obrigações, né, seja no curto ou no longo prazo, né? Então, a gente pode dizer que esses são os dois grandes objetivos da análise das demonstrações contábeis, né? Identificar, né, todas essas questões, né, de liquidez, né, capacidade de retorno, né, se ela tem rentabilidade, né, se ela vai ter condição de pagar suas obrigações, tanto no curto quanto no longo prazo, né? Então, são informações, né, que a gente busca, né, para saber se ela é uma empresa, né, que tem solvência, né, se ela é uma empresa que vai garantir, assim, as suas continuação, né, a sua perenidade. Tá? Karine, agora são 8h30,
tá? A gente vai fazer uma pausa aqui de 15 minutinhos para o intervalinho, você tomar um café, né, dar uma esticadinha na canela. E assim, né, daqui 15 minutos a gente retoma aí para finalizar aqui o conteúdo e fazer uma atividade, tudo bem? Tá bom, Até daqui a beleza. pouquinho. Até mais.
Karine? Oi. Então tá, já retornei aqui. Deu tempo de tomar um cafezinho? Fui alimentar a criança, professor. É, tadinho, né? Tem que se cuidar aí também, né? Então, vamos lá, né? A gente tinha parado aqui, né, de falar, né, da importância da análise, né, da diferenciação do lucro, né, e do fluxo de caixa, né? O lucro, ele visa sempre uma maior rentabilidade, um maior retorno, né? E isso implica não deixar dinheiro parado, né? Reinvestir, tomar decisões de reinvestir, né, o recurso para obter um retorno maior, uma lucratividade maior, né? O fluxo de caixa, né, ele busca justamente, né, você ter recursos disponíveis justamente para, né, honrar, né, com as suas obrigações, né, e garantir uma continuidade, né, das operações, né? Então, muitas das vezes, né, eles são conflitantes, né? Eles acabam sendo antagônicos um do outro, né? Porque um prefere deixar o recurso parado ali para garantir o fluxo operacional, né? Ao passo que o lucro, né, prefere fazer o reinvestimento para aumentar a sua margem de ganho, né? Então, ó, o que os autores colocam aqui. Geralmente, né, a preocupação gira em torno de verificar se a empresa ela é rentável ou não, né? E se ela apresenta liquidez, ou seja, se tem capacidade de honrar as suas obrigações, no curto ou no longo prazo, né? Então, podemos dizer que esses são dois grandes objetivos da análise das demonstrações contábeis. Aferir lucratividade, né? E se a empresa ela tem solvências, né? Se ela consegue, né, pagar as suas obrigações. Agora um aspecto, né, opa, o que está acontecendo aqui que ele mudou? Mudou agora, né? E isso, né, como eu disse já anteriormente, ela acaba sendo, né, conflitante, porque, né, se eu tiro liquidez da empresa para fazer reinvestimento, né, para obter, né, retorno de lucratividade maior, né, isso pode impactar, né, na liquidez. A empresa ela pode ter que buscar novos recursos para pagar suas obrigações, né? Então, aqui, ó, lucro e o fluxo de caixa elas são objetivos conflitantes, né, segundo Martins, já que o máximo do caixa, né, a liquidez, se consegue com muito recurso financeiro disponível para saldar as dívidas. E isso automaticamente diminui o lucro, rentabilidade dos capitais totais empregados, né? Então, se eu deixar dinheiro parado no curto prazo, ele não rentabiliza, ele não me traz um retorno maior, né? Então, o que vai ser melhor para as empresas, né? Isso daí é que a gente vai, né, ter que decidir os caminhos, né, de acordo com as análises feitas aqui nas peças, né? Sabe-se que o lucro e o fluxo de caixas, né, então eles são conflitantes, né? Então eles têm, né, eles cada um puxa a sua sardinha para um lado, né? Eu quero ter mais lucro, então eu tenho que reinvestir o dinheiro. Não, mas eu quero pagar meus clientes, fornecedores, folha de pagamento, né, no prazo adequado, né? Tem que deixar dinheiro disponível, então, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos puxando a corda cada um para o seu ladinho, vamos ver quem que ganha no final das contas, né? E isso justamente é o papel de quem? Né? Do tomador de decisão, do gestor, né? Do gerente financeiro, do diretor financeiro, né? Do CFO, né? Das organizações, que ele que está ao passo desse conflito. Qual o caminho que eu devo seguir, né? Um maior fluxo de caixa, né? Ou uma busca constante da maximização. Quando a gente olha pelo prisma, né, do gestor, do administrador, né, principalmente do administrador financeiro, uma das suas premissas básicas, né, fundamentais, é a maximização do lucro, né? Então, muitas das vezes a gente, né, consegue por aí, né, já entender quais são as tomadas de decisões, quais são os caminhos que serão tomados, né? Se eu tenho como uma premissa básica, né, uma
meta fundamental, maximização do lucro, né? Provavelmente eu vou, né, voltar aqui minhas atenções para o reinvestimento para obter mais retorno, né? E vou comprometer ali o meu fluxo de caixa, né? Então, depois ele corre atrás, né, de captação de recursos, ver como que ele vai fazer, né? Mas, né, tem que ser, né, de uma maneira organizada, planejada, né? Para saber o momento adequado que vai precisar de recurso, né? Porque dinheiro parado numa conta no momento que não se precisa também é improdutivo, né? Então, tudo isso, né, sopesa aí na tomada de decisão. Então, ó, mais uma vez, segundo Martins, dinheiro parado tende a produzir bem menos resultado do que a atividade normal de uma empresa rentável, né? É aquilo que eu estava comentando aqui agora, né? Então, o Martins, ele, né, ele traz aqui essa informação baseada nos seus estudos. Então, se você, né, empresário, deixar o dinheiro paradinho numa conta corrente, né, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Se ele ficar lá com, né, 100 mil reais parado na conta 3 meses, ele vai ter 100 mil reais. Se ele investir esses 100 mil reais, né, em compra de matéria-prima, né, em compra de um outro equipamento, né, quanto que ele pode, né, gerar de retorno para a empresa em cima desse investimento, né? Provavelmente, né, se for feito com análise, critério, né, foi estudado previamente, provavelmente um retorno muito maior do que o dinheiro ficaria parado. Sempre lembrando que, né, dentro desse aspecto financeiro, a gente não pode esquecer do aspecto inflacionário, que corrói, né, o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, o dinheiro parado, ele desvaloriza, né, ao passo que o dinheiro investido, ele, né, rentabiliza, tá? A maximização do lucro também implica normalmente em se trabalhar com muitos recursos de terceiros, né? E esses não são pagos de imediato, né? Olha que interessante, né? A composição de toda a organização, e se a gente fechar os olhos aqui e lembrar, né, da formação do nosso balanço patrimonial, né, a gente vai lembrar ali nos conceitos, né, básicos que toda origem, né, de recurso que entra na empresa, ela entra através de uma obrigação, né? Seja de capital próprio, que é dinheiro dos sócios acionistas, ou de capital de terceiros, né? Capital de terceiros ali, né, que vão financiar as empresas, né, são os seus fornecedores, empréstimos, né, com bancos, né, a mão de obra dos seus colaboradores, né, o próprio Estado, né, que, né, as empresas produziu, gerou, movimentou, tem que recolher imposto, ela não recolhe de forma imediata, né? Ela recolhe em determinados períodos, e esse recurso que pertence ao Estado, ela vai trabalhando, né? Então, tudo isso, né, ela paga para frente. Quando a gente pensa, né, de fornecedores, né, e aí, né, é onde a empresa ela consegue, né, atuar de uma maneira, né, mais flexível, né, porque ela consegue fazer compras, né, para pagar daqui a 2, 3 meses, né, ela consegue fazer negociações, né, com volume e prazo melhores, né, então são caminhos, né, que a gestão ela consegue, né, financiar a sua operação, né, sem que, né, haja necessidade de repente do recurso disponível ali, tá? Então, ó, quando a empresa compra no mês 1, né, paga 2 meses após, né, vende depois de 3 meses da compra, né, recebe metade à vista e a outra metade em 3 vezes mensais, né? Então, o fluxo de caixa de cada mês tende a não medir o desempenho da organização naquele período, né? O fluxo de caixa ele vai estar, né, todo, né, é, é, comprometido ali, né? Que ó, imagina assim nessa situação, a empresa ela faz a compra ali no mês 1, né? E ela negocia pagar para depois de 2 meses. Só que então, no mês 2 ela paga uma parte, no mês 3 ela vai pagar a outra parte. Só que aí ela vai vender, né, esse produto que ela comprou, né, 3 meses após a compra, ou seja, né, ela fez uma compra, né, ela teve um movimento ali, né, econômico, fez a sua compra, né, no mês 1 ela comprou, no mês 2 ela fez um pagamento, no mês 3 ela fez outro pagamento, ela teve que ter recursos dentro desse período. E ela só fez a venda depois de 3 meses, ou seja, no mês 3 ela vendeu aquele produto, né?
E aí aqui, ó, ela recebe metade à vista e a outra metade ela divide em 3 vezes, né? Então ela vai, né? Ela recebe metade daquilo que ela vendeu no terceiro mês. Então ali ela tem uma entrada de recurso e a outra metade ela vai ter fracionado nos próximos 3 meses, né? Então, e o recurso que ela precisou antes, né? Olha como foi, né, complexo isso, né, como, né, foi desigual, né, quando a gente pensou aí no fluxo de caixa, né. Então, ó, nesse caso, verifica-se que não há uma sincronia nos resultados gerados em um determinado período, né, em função de não haver essa sincronia entre o que se compra e o que se vende e o seu respectivo resultado, pois entre estes eventos há uma questão de prazos para pagamentos e recebimentos, né. Então, nós já estudamos, né, os ciclos, né, ciclo de compra, ciclo de pagamentos, né, qual que é o prazo médio de recebimento, qual que é o prazo médio de pagamento dentro da empresa, né, para identificar isso, né, e fazer os estudos de que momento, né, em que momento as empresas precisarão de recursos, né, para garantir ali as suas operações, né. Então, é muito, né, comum, né, essa sincronia ela ser, né, é, é, diferente, né, para cada uma das empresas, né, e ela ter necessidades de saídas de recursos, né, em momentos em que ela não tenha as entradas desse capital, desse recurso. Tá? Então, ó, o registro das compras e vendas, né, independentemente das saídas e de entradas de recursos, são realizados pelo regime de competência. Né? Então, só relembrando aí, né, para vocês, né, que nós temos 2 regimes aí na contabilidade. O regime de competência é quando você registra o fato, né, no momento em que ele ocorre, independentemente da sua realização ou não, não importa, né, ocorreu o fato ao registro, né, esse é o regime de competência, e o regime de caixa, né, é o registro da realização do, daquilo que o fato gerou. Então, por exemplo, né, fiz uma venda de um produto para receber daqui a 3 meses. Né? Então, pelo regime de competência, eu vou registrar, né, minha receita de vendas no momento em que eu realizei a venda, não no momento em que eu recebi. Tá? Então, olha a diferença. Pelo regime de caixa, eu vou registrar o recebimento, não vou registrar essa venda no momento em que eu estou recebendo. Então, o meu registro agora, no momento que eu fiz a venda, a outra eu vou registrar daqui a 3 meses, né? Quando efetivamente eu receber. Né? Então, olha a diferença, né? Então, aqui, né, só voltando, né, toda peça contábil, ela é feita através do regime de competência, tá? Então, ó, a elaboração do balanço do DRE, né, pelo regime de competência, temos a distribuição lógica e racional ao longo do tempo dos fluxos de caixa da empresa. Né? Então, aí, com isso, né, consegue-se ter uma visão, né, daquilo que a empresa, né, ela está gerando, produzindo. Tá? Vale ressaltar ainda que, além do regime de tributação, né, outras situações também refletem no lucro e fluxo de caixa da empresa. Né? Então, aqui nesse parágrafo tem uma outra questão importante para as empresas, né? Né, qual que é o regime de tributação que a empresa vai, né, se adequar melhor, né? Eu vou estar aqui no lucro presumido, vou estar no lucro real. Isso implica, né, dos benefícios contábeis que uma ou outra pode proporcionar, né? E também no cálculo, né, das suas despesas com os impostos. Tá? Dentro desse contexto, alguns itens do balanço merecem considerações especiais, né, para a compreensão desse aspecto. Então, ó, depreciações, amortizações e exaustão. Né? Então, esses 3 itens, né, eles vão trazer um impacto, né, benéfico nessas peças contábeis e no resultado operacional para as empresas, né, se você tiver o lucro real, perdão, né, porque ela vai, né, gerar despesas não caixas para a organização. Né? Então, não vai sair recurso da empresa, mas ela reduz, né, aquele retorno que a empresa está tendo
para diminuir, né, a base de imposto a ser calculado, né, e com isso traz um benefício contábil para a empresa, um benefício fiscal, né. Outra forma de tributação, né, o lucro presumido, essas, né, depreciações, amortizações e exaustão, ela não vai trazer esse impacto, porque o imposto ele será calculado, né, na presunção do faturamento, né? Então, um é calculado na apuração final, que é o lucro real, e outro lá em cima no início, né? Quanto que você vendeu? X, né? Eu vou pagar imposto referente a esse valor, né? Independente dos seus custos e despesas, o que tiver abaixo, né? Então, é onde que nós iremos estar, né, atuando aqui. Estas, né, esses representam uma diferença temporal entre caixa e resultado. Martins, Diniz e Miranda, né, eles definem que a depreciação, a amortização e a exaustão representam apenas a diferença entre os valores dos desembolsos na aquisição, né, dos ativos e os valores dos ingressos diretos das vendas desses ativos após a sua utilização, né? Ou seja, a parte do caixa investido que não é recuperado pela venda dos próprios bens. Então, eles consideram depreciação e amortização justamente, né, aquele valor residual, né, o valor que você não consegue recuperar, né, daquilo que foi investido. Tá? Segundo os autores, as depreciações, as amortizações e as exaustões, né, só não tem vínculo direto com o mês em que é registrado, né, o que também gera diferença na decorrência dos regimes de caixa e de competência, né. Note que o lucro é dinheiro que fica após o pagamento das despesas, enquanto o fluxo de caixa refere-se à situação em que o negócio precisa do dinheiro. Então, né, só relembrando, né, a aferição de lucro, né, nada mais é do que você pegar, né, receitas menos deduções, menos custo, né, chega-se no lucro bruto, depois deduz-se as despesas, previsão, né, do imposto de renda, né, participações, para se aferir se houve, né, lucro ou prejuízo. Tá? Já o fluxo de caixa, né, ele mensura ali a entrada e saída de recurso, né? Então, normalmente é o momento em que a empresa está precisando. Quando que eu tenho que fazer o pagamento, né, das minhas despesas? Nesse momento eu preciso de recurso, eu preciso de fluxo de caixa, né? Eu preciso de entrada de recurso ali para garantir esses pagamentos. Muitas vezes, né, então as empresas gastam dinheiro com salários, equipamentos, né, entre outros, antes de gerar um centavo sequer de retorno, principalmente, né, no início das suas operações, né? Então, começo, né, fazendo investimento na estrutura, no negócio, e muitas vezes o retorno ele começa a vir depois de alguns meses, né? Portanto, lembre-se, lucro é o total de dinheiro que lhe resta depois de obter o seu retorno e pagar as suas despesas. No curto prazo, né, mesmo se a organização for lucrativa, ela sobreviverá ou fracassará dependendo de ter ou não dinheiro para pagar as contas, né? Ao planejar quanto de dinheiro entrará no caixa e quanto deste precisará sair, né? Uma empresa poderá identificar o momento em que precisará do dinheiro disponível imediatamente, né, a fim de satisfazer as suas necessidades de insumos para fomentar as suas atividades operacionais, né? Então, lembrando, né, aquilo que eu falei, né, a gente já viu questões, né, já estudou questões, né, de rotatividade, né, de ciclo operacional, o ciclo econômico, o ciclo financeiro da empresa, né, os seus prazos médios, né, de recebimento, de pagamento, né, tudo isso é importante, né, para determinação. Então, de nada adianta, né, e aí é uma questão, né, muito importante aqui para as organizações de que, né, não adianta nada eu ter direito a receber daqui a 3 anos, né, um baita de um valor, se eu não tenho recurso suficiente para garantir aqui o pagamento da minha mão de obra,
né, dos meus fornecedores dos impostos aqui no curto prazo, que vai garantir, assim, a operação da empresa, né? Então, daqui a 3 anos, a empresa ela pode, né, ser lucrativa, mas se ela não tiver recurso para garantir a sua operação no curto prazo, ela quebra antes, né? Ela, né, as empresas, os fornecedores protestam, faz o pedido de falência, que rebenta com a empresa, mesmo ela tendo direito a receber daqui a 3 anos, né? O dinheiro não está aqui, está no futuro, né? Então ela precisa, né, garantir a sua rentabilidade, a sua lucratividade, mas ela tem que também garantir a sua operacionalidade, a sua operação no curto prazo. Tá? Tranquilos? Karine, alguma dúvida? Então, tá tranquilo, por enquanto. Então vou propor aqui uma atividade para você, né? Só estamos nós dois aqui. Eu vou compartilhar aqui a telinha do meu Word, que eu chamo ela de a minha lousinha virtual. Deixa eu só achar ela aqui, tá? Então aqui eu tenho, né, trouxe um exercíciozinho, né, para a gente ajudar aqui essa empresa, né, numa análise e fazer uma reclassificação aqui, né, do seu balanço patrimonial, justamente, né, para de tudo isso que a gente falou aqui agora, né, das contas que são importantes, daquilo que tem que ser observado, né, para obter, né, um melhor resultado aí para as empresas, tá? Então aqui, ó, a reclassificação do balanço patrimonial, né, é a descrição aqui da situação problema. Então aqui tem aqui no exercício, né, o balanço patrimonial apresentado a seguir traz os números da fábrica de doces Birubiru Limitada. No grupo de imóveis, né, R$ 300, ou 300, né, vamos colocar R$ 300 aqui, né, se referem a um terreno da empresa que foi invadido e com chances muito remotas de ser reavido, né, ou de receber qualquer tipo de indenização. Outro ponto a ser observado é que a provisão de crédito de liquidação duvidosa deveria ser igual a 15% do saldo da sua conta de clientes. Então, nós temos aqui o balanço, né, para fazer, né, essa comparação, né, essa análise aqui. Né. Então, ó, você como analista financeiro precisa analisar os números da empresa, né? Para isso precisa proceder com as reclassificações previamente, né? Então, o que a gente precisa fazer para ajustar? Quais as contas, né, que nós vamos ter que reorganizar aqui, tá? Então, aqui no grupo imóveis tem 300 ali, né, que tem que ser reavaliado, né, do imóvel, do terreno que não vai ser recuperado, né, e tem que checar a continha, né, dos devedores duvidosos, né, e como que a gente reorganiza isso. Tranquila? Tudo bem? Acho que sim. Eu tô só na dúvida quanto ao imóvel. Porque, tudo bem, ele pode não ser retomado para a empresa, mas ele vai ter uma indenização que pode ser o mesmo valor que ele. E hoje ele não está lançado nos imóveis aqui no balanço, né? Tá aqui, ó, 1.800. Ah, ele está incluso nesse valor. Ele está incluso aí nesse valor de 1.800. Então a gente tem que fazer esse ajuste. Entendi. Tá. Eu vou te deixar aqui, acho que 15 minutinhos é suficiente. Acho que sim. Então tá. Vou colocar aqui meu microfone no mudo, mas qualquer coisa é só você me chamar, tá bom? Tô aqui.
Conseguiu? Olha, eu fiz assim, eu debitei 45 mil na conta de PCLD para aumentar e ter o reajuste, e aí eu creditei despesa de PCLD para liquidação duvidosa, né, do cliente. E eu fiquei mais na dúvida do imóvel. Eu creditei imóvel em 30 mil, e aí a contrapartida dela seria um reajuste de patrimônio? Então, vamos lá. Então, vamos pelo provisão de crédito, né, duvidoso, né? A gente tem que reajustar pelos 15%, né? Então, calcular ali qual que era a nossas, né, conta cliente, quanto que representa 15%, né? E acrescentar esse valor, né? Então, vamos ver aqui, né, se a sua continha bateu. Então, deixa eu só colocar aqui o resultado. Opa. Leva lá seu voo, fala que você queria Então, ó, a gente aumenta a conta PCLD, né, para R$ 135, né, que é justamente, né, os R$ 45 que teve da diferença, né, então você fez certinho, tá? Aumentou ela, né, então ela ficou a conta, em vez de menos 90, né, conta redutora, menos 135. E na conta de imóveis, né, então vamos voltar aqui, ela tinha um valor de 1.800, tá? E nós tínhamos que fazer o ajuste, né, de 300 referente ali o terreno que não ia ser recuperado, né? Então, nós fazemos essa dedução, né, essa diminuição do imóvel também em 300. Então, ele baixou aqui para 1.500, tá? Aonde que a gente fez né, os ajustes aqui, tá? Onde que a gente foi lançar essas diferenças que aumentou? Então, tanto do PSLD, os 45, quanto os 300 do imóvel, né, que nós reduzimos aqui do valor do ativo, né, ela vem no ajuste na sua conta de patrimônio líquido, né, tá 345. Né, e aí você, com isso, né, você tem uma visão é, é, mais conservadora ali dessa empresa, tá? E reduzindo, né, o valor do seu ativo, né, e também do patrimônio da empresa, ou seja, diminuiu, né, o retorno ali do, do empresário, né, quando você reduz ali o patrimônio. Cabe dizer, né, que isso daqui, essa modificação, esse ajuste que a gente faz aqui, né, não é para ajustar, né, a peça contábil da empresa, né, a gente não vai fazer isso, a gente está fazendo esse ajuste justamente para, né, preparar para uma análise mais é, real, né, mais próxima daquilo que deve estar acontecendo com a empresa, né, justamente por causa dessas movimentações, né, que teve das mutações aí das contas. Né? Então, olha aqui que, né? Então, ó, resultado final, né? Você foi bem, Karine, foi no caminho certinho, né? Só ficou confuso ali com relação ao valor do patrimônio, né? Mas e aonde você debitar isso, né? Você partiu para uma conta de despesa, né? Que é uma conta de resultado. Mas como é para análise, a gente só está mexendo aqui no balanço. Então, para ajustar, né, deduz da conta patrimonial, né, do patrimônio líquido, tá? Então, ó, observe que as informações apresentadas anteriormente são relevantes, assim na reclassificação, atualizamos o valor do imóvel que era de 1.800 para 1.500, né, justamente tirando aquela parte do imóvel que não ia ser recuperado, né, do terreno que foi invadido, né, reduzindo o valor correspondente ao imóvel invadido, né, e que tem poucas chances de ser retomado. Entrou lá a turma do MST, né? Então, foi tido como fundo perdido. Como foi constatado que a provisão de crédito de liquidação duvidosa deveria ser constituída de 15%, e aqui cabe uma ressalva, né? Não existe, né, um padrão, né, de qual é o percentual de devedor duvidoso, né, que tem que ser feito. É a própria empresa que determina isso, né, dentro dos seus, da sua conduta, né? Então, lógico, tem que ser
algo mais próximo da realidade, né? Esses 15% era por própria regra desta empresa específica, né? Então, ó, também foi realizado o ajuste, aumentando o provisionamento em mais 45, né? Então, ela foi atualizada para 135, que aí passou a representar os 15%, né, da conta de clientes. Então, ó, como explanado anteriormente, né, como há uma reclassificação dos dados, a contrapartida está evidenciada na conta de ajuste no PL, né? Justamente porque se a gente está diminuindo o ativo da empresa, né? A gente diminuiu, né, o ativo, a gente tem que ter a contrapartida, né, do lado da obrigação ali, do passivo, né? Então a gente entra dentro do patrimônio líquido que fica do lado do passivo do balanço, né? Em razão do... E qual é a razão desses ajustes, né? Então, como você fará uma análise financeira da empresa, né, as informações adicionais são relevantes para a sua interpretação, né, com relação à estrutura financeira. Sendo assim, né, é necessário, né, para uma maior segurança, né, e tomada de decisão. O que aconteceu, né, quando a gente fez esse ajuste, né? Nós, ó, diminuímos, né, o seu valor, né, de curto prazo, né? Em contrapartida, também diminuiu o valor do seu imobilizado, né? E diminuiu também o valor do retorno, né? Ou seja, do seu capital próprio, né? O quanto de capital próprio está sendo investido, né? Então, isso vai trazer impactos, né? Na sua necessidade de capital de giro, né? Na sua margem de rentabilidade, no retorno, no grau de dependência de capital próprio, de capital de terceiros, né? Tudo isso que a gente vai analisar, né, nos próximos temas, né? Mas é sempre importante, né, que nesta análise a gente, né, faça esse tipo de ajuste, justamente, né, para, né, aferir, né, de informações mais próximas, né, da realidade. Tranquilo? Foi difícil, Karine? Não, só confundi um pouquinho a questão do imóvel mesmo, porque eu fiquei na dúvida se poderia lançar como ajuste patrimonial. Por conta. Então, porque o que está diferenciando aqui é que não é isso daqui não é um lançamento contábil, tá? É só um ajuste para análise, tá? Então, não é que Ah, tá. Eu estava fazendo lançamento. isso, né? Isso daqui é um ajuste para análise, né? A gente vai analisar a situação, como que a gente está apurando isso daqui. Se a gente fizer a análise desse cliente desta forma, nós vamos identificar determinados índices, mas, né, de base de informações complementares, né, que o percentual de crédito duvidoso, né, de recebimento de crédito duvidoso, ele tem que ser ajustado para mais, e que seu patrimônio, né, do seu ativo, ele tem um imóvel que você não vai recuperar, então ele não vai ser mais seu. Você fazendo esse ajuste, você tem uma visão diferente daquilo que era aquela foto, né? Mas isso daí a gente não vai mexer, não é, né, modificar os lançamentos do registro dele, é só para análise. Feita a análise, decidido, né, os caminhos que a empresa vai tomar, né, os registros efetivos de acordo com a base legal, né, que é determinada em lei, ela tem que ser mantida, tá? Porque aí não vai recuperar, mas a empresa ela tem que, né, ela vai entrar na justiça, ela vai tentar, ela vai, né, de alguma sorte depois, né, fazer a baixa desse, foi dado como fundo perdido. Ela depois ela faz a baixa contábil, né, através da depreciação, da exaustão, da amortização, qual for o caminho, né? Mas de forma legal, né? Mas para análise financeira e econômica é só a gente ajustar a foto para a tomada de decisão, tá? A gente não mexe com a estrutura. Desconfundiu agora? Sim, sim. Agora sim, é mais. Essa questão do lançamento é mais na parte de contabilizar mesmo, né? Não para análise em si. A análise ela vai verificar só as informações, não minuciosamente o que foi aumentado ou diminuído, né? Isso. Né? Essa parte da análise aqui, para tomar de decisão, a gente só faz esse ajuste. O ajuste para aquilo, para obter informações relevantes mesmo, sem estar maquiado. A gente tira aquela maquiagem
que conturbava, né, que poderia comprometer a análise, a real necessidade da empresa, né? E sempre pensando que essa análise não é para rebentar com a empresa, é justamente para procurar caminhos de fazer ela ter uma continuidade, buscar as alternativas melhores, né? Por isso que é feito isso. Tranquilinha? Tranquilo, tranquilo sim. Alguma dúvida? Foi bem tranquilo mesmo. Então tá jóia. Então a gente vai encerrar aqui o nosso conteúdo de hoje, tá? A gente passou por todo o conteúdo programático, fizemos uma atividade, né, para reforçar aquilo que a gente, né, teria que passar. Pena que outros colegas não conseguiram entrar, né, para a gente poder, né, de repente ver dúvidas de outras pessoas, né? Mas eu vou colocar também a aula no AVA, né? Pensar aqui numa próxima atividade, você já entregou uma, né? A gente tem que fazer mais algumas outras para dentro desse bimestre, tá? Então, neste tema aqui, eu não vou pôr outra atividade de valendo pontuação. Na próxima teremos, né, essa atividade. Tá bom? Tá bom. Então, Tá bom. muito obrigado pela presença, né? Espero na próxima aula, né, a gente ter um quórum um pouquinho maior aqui, né? Mas muito obrigado, Sim, Karine, pelo privilégio aí de estar participando comigo aqui na aula. eu que agradeço. Obrigada. Foi muito boa a aula. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, fica com Boa Deus. noite. Até semana que vem. Até, professor. Tchau. Tchau, tchau.